Nós vamos abrir a palavra de Deus para o nosso estudo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quero falar nesta noite sobre a disciplina na igreja. Este é o tema deste capítulo. Se nós pudéssemos recordar os pontos principais examinados até aqui, lembraríamos bem que no capítulo 1, Paulo está falando sobre a grande vocação da igreja. Nós somos chamados à santidade, fomos chamados à união com Cristo e somos chamados para glorificar a Deus. Tá certo? No capítulo 2, ele está falando sobre o conteúdo do Evangelho. O Evangelho foi planejado por Deus na eternidade, ele se centraliza na morte de Cristo e ele é aplicado pelo Espírito Santo através da palavra. No capítulo 3, Paulo trata sobre a doutrina da igreja, e ele diz que a igreja é uma família, cujo alvo é a maturidade. A igreja é um campo, cujo alvo é a quantidade, e a igreja é um santuário, cujo alvo é a qualidade. O instrumento de maturidade da família é a palavra, e essa palavra é leite e alimento sólido. O instrumento para trabalhar o campo é a palavra, e a palavra é semente. O instrumento para construir o santuário também é a palavra, e a palavra é o material. Vimos quarta-feira passada que Paulo aborda sobre a vida do obreiro, e ele diz que o obreiro é um dispenseiro, se requer dele fidelidade, que o obreiro é um espetáculo para o mundo, e o que se requer dele é humildade, e que o obreiro é um pai, e que se espera dele é a amabilidade. Hoje, no capítulo 5, Paulo vai estar falando sobre a doutrina da disciplina na igreja. Esse não é um assunto fácil e nem popular, mas é necessário. Onde não há correção e não há disciplina, não há amor responsável. Lembram-se de Eli, o sacerdote, que julgou Israel 40 anos, e a Bíblia o denuncia,
de amar mais aos seus filhos do que a Deus. Foi um amor talvez intenso, mas não direcionado, não maduro, não consciente, não responsável. E por isso seus filhos se perdem, porque ele nunca teve a postura de disciplinar os seus filhos. Lembram de Davi? Davi amava os seus filhos. Foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão. Mas Davi era um pai que não tinha capacidade de disciplinar os seus filhos de maneira correta. Lá no segundo livro dos reis, ou melhor, no primeiro livro dos reis, capítulo 1, verso 6, diz que a respeito de Adonias, Davi nunca o contrariou. Porque Davi não era um pai capaz de disciplinar os filhos. Tinha amor, mas um amor não responsável. João Calvino chegou a dizer que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina bíblica. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para este assunto com muito cuidado e zelo, porque via de regra, a questão da disciplina tem sido mal empregue na igreja de Deus. Nosso retorno não está legal porque houve uma danificação nas nossas cartas e eu não escuto direito a minha voz. Então eu vou ficar com o microfone bem perto da boca. Via de regra, a questão da disciplina hoje, ela cai em dois extremos. Ou a disciplina, ela é laça, ela é descuidada, se faz vistas grossas, se tolera o pecado, se passa por cima de situações em que a Bíblia recomenda a disciplina, como aconteceu na igreja de Corinto, ou a disciplina é aplicada com rigor desmesurado, adotando uma disciplina em coisas que Deus em si e na sua palavra não condena. Muita da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje são aplicadas em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência, de rebeldia e de pecado. Se vocês leram o livro do pastor Ricardo Gondim, É Proibido, ele narra uma história muito triste, no início do seu livro, de um pastor que tinha um ministério muito grande, tomava conta de uma gama de igrejas, e cuidava de muita gente, apacentava um grande rebanho, e recebia em sua casa diariamente várias pessoas para cuidar de vários assuntos, para tratar de assuntos mais variados, desde construção, desde pontos de pregação, desde novas congregações, e ele tinha uma vida muito agitada. E certo dia ele estava na sua casa com uma grande quantidade de líderes, discutindo os assuntos da igreja, quando a sua esposa chega na reunião e sussurra nos seus ouvidos: a nossa filha mais velha cometeu um pecado grave hoje. Ela cortou o cabelo. E o pastor descontroladamente deixa as pessoas na sala, se dirige ao quarto da filha, rubro de raiva, e quando chegou, viu que a sua filha de 18 anos havia tosado as pontas do cabelo. E ele já muito irado e descontrolado emocionalmente: o que é que você quer fazer comigo, menina? Você quer destruir o meu ministério? Descontroladamente arranca o cinto e começa a bater na moça descontroladamente, deixando vergões ensanguentados no seu corpo. E olhou para ela e disse: enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. Deixou a moça ensanguentada no quarto e voltou para a reunião e começou a tratar dos assuntos da igreja novamente com a sua liderança. 15 minutos depois, a sua esposa volta novamente, desesperada, para lhe dar uma outra notícia. Aquela moça de 18 anos jogou álcool no corpo e incendiou o seu próprio corpo. Meia hora depois, aquela moça estava morrendo num pronto-socorro de hospital. Este é o tipo de disciplina que não tem base na Bíblia. Muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa por algo que a Bíblia não trata como um fator de pecado.
Hoje eu queria olhar para esse texto, meus irmãos, para examinarmos a questão da disciplina à luz das Escrituras. E a primeira coisa que eu chamo a atenção dos irmãos nesta noite é a igreja inserida numa cultura em decadência. Este não era apenas o quadro da igreja de Corinto, esta é a realidade da igreja hoje. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente, em decomposição, dentro de uma sociedade que não tem valores, que não tem princípios, que não tem absolutos, que não é regida pela palavra de Deus e pela verdade de Deus. Era este o retrato da igreja de Corinto. E eu quero lhes dar alguns aspectos, já disse para os irmãos, o aspecto moral da igreja, da cidade de Corinto, onde estava um dos principais templos dos cultos gregos, uma deusa grega chamada deusa do amor, a deusa do sexo, que era Afrodite, e havia cerca de 10.000 prostitutas cultuais, que prestavam um serviço litúrgico àquela divindade pagã, através da prostituição. Era este o contexto de promiscuidade, de sujidade moral, que prevalecia na cidade de Corinto. E aquelas prostitutas desciam do templo, que ficava no lugar elevado, na acrópole da cidade, e desciam para o cais, onde navios aportavam constantemente, e então a cidade estava encharcada de um ambiente hostil de prostituição, de lascívia e de pecado sexual. Lá em Corinto também ficava a maior estátua ou monumento de Apolo, que era uma figura que descrevia a beleza do corpo masculino e sugestionava a prática do homossexualismo. E Corinto era uma cidade profundamente marcada pela homossexualidade, e Paulo testemunha no capítulo 6, versículo 9, que muitos daqueles membros da igreja eram outrora homossexuais, efeminados, que foram transformados pelo poder do Evangelho. Era uma cidade marcada pelo adultério, era uma cidade marcada até mesmo pela chantagem sexual, até dentro do casamento, conforme vamos examinar mais tarde no capítulo 7, versículos 3 a 5. Então, a sensualidade desregrada era, de certa forma, o pano de fundo, o contexto da cidade de Corinto. Há um outro aspecto que eu quero ressaltar. Olhem, por favor, os versículos 9 e 10 deste texto, que vocês vão ver 3 níveis de degradação ainda. Uma igreja numa cultura em decadência. Paulo diz: em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Você vê aí 3 níveis de degradação. Primeiro, pecado contra si mesmo, que é o pecado da impureza. Segundo, pecado contra o próximo, que é a avareza e roubo. Terceiro, pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. Então veja que a sociedade de Corinto era uma sociedade que estava sem referencial na relação consigo mesmo, na relação com o próximo e na relação com Deus. Era uma sociedade sem rumo, sem norte, sem absolutos. Então, o primeiro ponto, a igreja numa cultura em decadência. Segundo ponto que eu quero destacar é quando o pecado invade a igreja. Veja que a igreja está inserida nessa sociedade decadente. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo, para ser sal, para ser luz. O grande problema é quando a igreja é atacada pelo mundo e é influenciada pelo mundo, e é isso que está acontecendo na igreja de Corinto. E vocês vão ver em primeiro lugar que Paulo denuncia aí no versículo 1, o incesto. Um homem que está cometendo ou praticando relações sexuais com a mulher do seu pai, com a sua madrasta.
Dr. Charles Hodge diz que nós não podemos, e Leon Morris, um grande comentarista, diz que nós não podemos saber à luz desse texto se esta mulher ainda está casada com o pai desse rapaz, ou se esta mulher já deixou o pai deste rapaz, ou se esta mulher é viúva do pai deste rapaz. De qualquer maneira, havia um preceito na lei de Moisés, tanto em Levíticos quanto em Deuteronômio, que um homem não podia se deitar com a mulher do seu pai ou com a sua madrasta, nem com a sua mãe, propriamente, nem com a mulher do seu pai ou com a madrasta. Isso era abominação para Deus. Paulo está recriminando a igreja, Paulo está denunciando este pecado de um jovem cair em tamanha imoralidade ao ponto de se deitar, de coabitar, de ter relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo vai dizer que o incesto não é apenas condenado pela lei de Deus, mas o incesto violava os próprios princípios do mundo. Veja o versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, está mostrando aí a gravidade do pecado, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. Eu pulei um passo. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ou seja, o pecado que está existindo dentro da igreja, nem mesmo a corrupta sociedade de Corinto aprovava. A sociedade permissiva, promíscua, laça, sem freios, sem absolutos da cidade de Corinto, não estava acostumada com esse tipo de pecado. De um homem possuir a mulher do seu próprio pai. Agora, por que é que Paulo denuncia o homem e não esta mulher? Por que é que ele está reprovando o fato de este rapaz estar se deitando com a sua madrasta e não há nenhuma palavra de censura à mulher? Embora o texto não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes, praticamente unanimemente, aceitam de que Paulo não está censurando esta mulher, porque esta mulher não era membro da igreja. Esta mulher ainda era uma pagã. Esta mulher ainda não estava na igreja, na comunhão da igreja, como membro da igreja. Então Paulo está entendendo que a disciplina não alcança, não jurisdiciona os que estão fora da igreja. Disciplina é para membro de igreja. Paulo diz, os de fora, Deus os julgará. Cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são membros da igreja. O que Paulo está mostrando, queridos irmãos, neste versículo 1, é que o crente, quando peca, ele peca contra uma luz maior. O pecado do crente é um pecado mais hipócrita. O pecado do crente é um pecado mais danoso. O pecado do crente é um pecado mais condenável. Porque quando ele peca contra o conhecimento. Ele sabe que este pecado é errado. Ele sabe que este pecado é reprovado por Deus. Ele sabe que este pecado é danoso à saúde espiritual da igreja. Portanto, quando um crente se entrega ao pecado, o julgamento sobre ele vai ser mais severo. Terceiro ponto que eu quero destacar é a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Esse é um ponto seríssimo que acontece aqui na igreja de Corinto. Se você perceber, duas coisas estão provocando tristeza no apóstolo Paulo. Primeiro, é o fato de existir o pecado. É o fato da concessão ao pecado, de um membro da igreja chegar ao ponto de cometer um pecado pior do que o pecado que se comete no mundo. Mas se vocês observarem no verso 2, a maior tristeza de Paulo, o que mais choca Paulo, o que mais entristece Paulo, o que mais angustia o coração do apóstolo, não é nem o fato de um membro da igreja estar vivendo uma situação pecaminosa e irregular dentro da igreja. O que mais choca Paulo é a reação da igreja, é a atitude da igreja em relação ao pecado daquele homem. Veja o verso 2.
E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O grande problema é que Paulo diz, vocês não lamentaram. A palavra lamentar aqui é a palavra chorar, e usado para um choro de funeral. Paulo está dizendo, vocês choram nos funerais, mas vocês deveriam chorar também pelo pecado. Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda, tão forte, como a dor que vocês enfrentam na hora do luto. O problema é que vocês ficaram ensoberbecidos, dizendo, essa que é uma igreja boa, essa que é uma igreja moderna, essa que é uma igreja contemporânea, essa que é uma igreja que está adaptada à sociedade, é uma igreja que convive bem com a sociedade, é uma igreja que abriga as pessoas sem preconceito, é uma igreja que não é radical, que não é estreita, é uma igreja de mente aberta. As pessoas têm liberdade de viver do jeito que elas querem viver dentro da igreja. Nada de imposições, nada de regras, nada de princípios, nada de vigiar a vida de ninguém, nada de fiscalizar a vida alheia. Nós estamos muito orgulhosos da igreja que nós temos. E não chegaram a chorar e nem a lamentar por causa disso. Vocês vão ver que o que está acontecendo é que a igreja não apenas tolera o pecado, ela está vaidosa por causa do pecado. Olha o versículo 6. Paulo diz, não é boa a vossa jactância. Meus irmãos, que coisa estranha dessa igreja. Ela não está neutra, não é que ela está dormindo o sono da morte, não é que ela está indiferente, tanto faz como tanto fez, não. Ela está vaidosa, ela está ensoberbecida, ela está jactando-se do pecado. Já pensou que coisa séria? Se nós transportássemos a situação da igreja de Corinto para hoje, nós íamos ver que essa é a realidade da nossa sociedade hoje. Essa é a realidade da sociedade pós-moderna. Todos vocês já escutaram, já estão cansados de ouvir falar em pós-modernismo. Os estudiosos dizem que a era moderna veio até 1989. Até 1989, nós estávamos vivendo a modernidade. De 1989 para cá, com a queda do Muro de Berlim, os estudiosos dizem, houve um divisor de águas na história da humanidade. Nós estamos vivendo hoje um período pós-moderno. Hoje não tem mais ideologias em oposição. O muro caiu, a ideologia acabou. Hoje, a nossa sociedade está fincada num tripé, chamado pluralismo. O que é o pluralismo? Quando você vai no supermercado, você encontra na prateleira lá 10 marcas de sabonete. Você compra o que você quiser. Você tem a opção de escolher a marca que você bem entender. Transporta isso para o campo ético, para o campo moral. Significa o seguinte, que não existe um único padrão. Não existe uma única norma. Cada um escolhe aquilo que quer viver. Ninguém precisa impor uma norma de vida para ninguém. Já perceberam que a nossa sociedade não tolera imposição de princípios? Cada um quer viver a sua vida. Cada um é dono da sua vida. Eu sou livre. Eu faço as minhas escolhas. O mundo é plural. Já perceberam como hoje a disciplina está cada vez mais difícil? Se você chama a atenção de um membro de igreja, eu vou para a igreja da esquina, aqui está me chamando a atenção, eu vou para lá, e daí? Eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Sou dono da minha vida, e daí? É a questão que nós estamos vivendo, em que as pessoas acham que elas são donas da vida dela, e ninguém pode ingerir na vida dela. É isso que estava acontecendo na cidade de Corinto. Há uma outra coisa no pós-modernismo, que nós chamamos da vida privada. Ou seja, o que eu faço, o que eu penso, como eu me comporto, as minhas escolhas, as minhas preferências, isso é da minha conta, não é da sua conta. A minha vida é minha e dela cuido eu. Isso é privativo. Eu não aceito que pastor, eu não aceito que presbítero, eu não aceito que diácono, eu não aceito que professor de escola dominical, eu não aceito que ninguém venha dar palpite na minha vida. Eu sou dono dela e acabou. Eu vivo do jeito que eu quero viver. Este é o espírito da era
pós-moderna. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O último tripé não poderia ser outro senão a secularização. Ou seja, a palavra de Deus não rege mais a minha vida. Quem rege a minha vida sou eu mesmo. E aí Paulo está mostrando para aquela igreja que a concessão ao pecado era uma atitude errada. E eles estavam, em vez de estar chorando pelo pecado, em vez de estar lamentando pelo pecado, eles estavam ensoberbecidos. Por causa disso, a atitude errada que cometeram, no verso 2, é não aplicar a disciplina. Não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, quando a igreja não entende corretamente essa questão, ela não vai aplicar a disciplina. Agora, qual é o perigo disso? O perigo do pecado na igreja. Eu quero destacar duas coisas. Primeiro, veja você o versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O primeiro perigo é contaminação interna. E Paulo usa uma figura aqui que todos nós sabemos o que é. Fermento. Quem já fez pão, já fez bolo, sabe o que significa fermento. Você pega uma massa e bota um pouquinho de fermento. Daqui a pouquinho, o que aconteceu com a massa? O que aconteceu com a massa? Ela cresce, ela foi toda levedada, foi toda penetrada e pervadida pelo fermento. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Paulo está dizendo que a tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Ele vai penetrando, ele vai se enraizando, ele vai se infiltrando e ele vai contaminando a massa toda. Às vezes nós pensamos o contrário, que uma laranja podre num saco de laranjas saudáveis, as laranjas saudáveis vão melhorar a estragada. A lógica bíblica, o ensino bíblico é o contrário. É a laranja podre que vai contaminar as outras. Daí Paulo diz o seguinte: cuidado, muito cuidado, porque se vocês não tratarem de maneira correta a questão do pecado, o pecado vai contaminar a igreja, vai fermentar. O pecado é maligníssimo e ele pode contaminar toda a massa. Segunda coisa que acontece, segundo perigo do pecado na igreja, é o enfraquecimento externo. Veja o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que está significando isso? Será que a igreja de Corinto era sem fermento? É isso que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, aqueles irmãos tinham sido convertidos em Cristo, eles eram uma massa sem fermento. Que Paulo está dizendo isso, assumam quem são vocês em Cristo Jesus. Joguem fora o velho fermento. Tomem posse da vida genuína e verdadeira que vocês têm em Cristo. E lancem fora o velho fermento. Por que tem que lançar fora? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, perde a autoridade, perde o poder. Por quê? Porque nós somos um corpo. Eu não vou estar com vocês. Deus não tem nenhum compromisso de estar conosco se nós não estamos com Ele. Deus diz: chegai-vos para mim e eu me chegarei a vós outros. O pecado destrói o testemunho da igreja nesse sentido. Porque Deus está dizendo que se houver concessão ao pecado, Ele não caminha conosco. Isso é gravíssimo, meus irmãos. E daí a questão séria de tratar da disciplina na igreja. Quinto lugar, como a igreja deve administrar a disciplina? Eu chamo a atenção dos irmãos para 6 pontos aqui. Como a igreja deve administrar a disciplina? Primeiro, a disciplina é um ato imperativo, não é uma opção. É por isso que Calvino disse que uma igreja onde não se exerce a disciplina bíblica não é uma igreja genuína. Não é uma opção, é uma ordem de Deus. Veja o versículo 2. E não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, tirado do meio. Veja você ainda versículo 13.
O último versículo do capítulo. Os de fora, porém, Deus os julgará, ou seja, a igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não são membros. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse caso aqui era um caso de excomunhão, de tirar da comunhão da igreja, de não fazer concessão. Lá em Mateus 18, 17, aos passos da disciplina, vocês lembram lá? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se ele não te ouvir, vai e leva 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, vai e diz à igreja. Se ele não ouvir a igreja, faz o que com ele? Considere-o como gentio, como publicano, ou seja, tire-o da comunhão da igreja. Esse é um processo da disciplina. Segundo ponto. Primeiro é que é um ato imperativo. Segundo aspecto, a disciplina é um ato coletivo. Irmãos, eu quero chamar a atenção para isso, mormente por causa do sistema de governo que nós temos, o governo representativo. A disciplina não pode ser apenas um ato, no nosso caso, do sistema de governo presbiteriano, do conselho da igreja. Se o conselho da igreja disciplinar um membro, e a igreja, o corpo, os membros, não tiverem em uníssono com a liderança nessa disciplina, ela vai ter um efeito negativo. Ela não vai exercer todo o projeto de Deus. Às vezes, se toma uma decisão na liderança de disciplinar um membro, e a igreja começa a minar a disciplina por trás. Não, você não foi tratado com justiça. Não, mas não devia fazer isso com você. Não, mas isso assim não era para ter feito dessa maneira. E de repente o membro começa, que deveria ser quebrantado por Deus, a assembleia toda deveria se unir para que esse irmão viesse ao arrependimento. Agora a pessoa começa assim a soberbecer no seu próprio pecado e o projeto de Deus é frustrado. O projeto da disciplina é frustrado. Veja, por favor, o que é que Paulo está recomendando nos versículos 3 a 5. Olhe aqui, por gentileza. Eu, na verdade, veja que Paulo não está na igreja. Paulo está em Éfeso. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, preste atenção nisso, reunido vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia de Jesus Cristo. Ou seja, você vê aí que Paulo quer estar presente, ele não pode estar fisicamente, mas ele está espiritualmente presente, a igreja reunida no poder de Jesus e em nome de Jesus. Então, nesse conjunto de fatores, a disciplina é dada, a disciplina é aplicada. Agora, imagine vocês, se Paulo desse uma ordem para disciplinar esse membro, e a igreja de Corinto todos, não, esse membro não vai ser disciplinado, ele não pode ser disciplinado, Paulo está errado, nós não concordamos com Paulo, Paulo está exorbitando em seu poder, e nós apoiamos esse membro e continuamos apoiando. O que vocês acham que aconteceria na igreja? A igreja seria profundamente afetada por essa atitude, esse membro não se humilharia, a igreja seria contaminada por esse fermento do pecado, e seria uma tragédia para a vida da igreja. Então, irmãos, é importante entender esse princípio bíblico. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus, no poder de Jesus, com a participação de toda a igreja. Terceira coisa importante. A disciplina é um ato restritivo e preventivo. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção num detalhe importante. A igreja de Corinto estava dividida quando ela precisava estar unida. E ela estava unida quando ela precisava estar dividida. Deixa eu explicar. Ela estava dividida numa coisa que não podia se dividir. Tinha 4 partidos lá. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A igreja estava dividida. Paulo diz, Cristo não está dividido não. Nós temos que ser um só. Lembram disso? Ela estava dividida quando ela precisava estar unida. E agora ela estava unida quando ela não podia estar unida. Paulo diz, em carta já tinha avisado vocês para não se associar com os impuros. E Paulo diz, eu não estou nem me referindo aos impuros lá do mundo não.
Porque se vocês tivessem que fugir do relacionamento das pessoas do mundo, vocês tinham que fugir do mundo. Vocês tinham que criar um mosteiro e subir para um mosteiro e ficar longe do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vocês não podem se associar com gente que é membro de igreja, que se diz crente, que se diz cristão, mas vive uma vida de que maneira? Olha aí, por gentileza. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, caloteiro, com esse tal nem ainda comais. Paulo está dizendo que há um momento em que a igreja precisa exercer um ato preventivo, de disciplina na igreja, de não se associar, de não se misturar, de não se tornar parceiro, de não se mancomunar com gente que está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada, em desacordo com as Escrituras Sagradas. A separação não significa ser antissocial. Veja que Paulo está dizendo isso, irmão. Tem muita gente que acha que ser crente é você nunca ter um amigo lá no mundo, fora da igreja. Não é isso que Paulo está ensinando. Ele diz, você tem que ser amigo das pessoas de fora mesmo. Você tem que ganhá-los para Jesus. Foi por isso que Jesus chocou os fariseus e escribas, porque ele entrava na casa de publicanos, de pecadores, comia com eles, jantava com eles, e os fariseus ficavam todos grilados. A questão é interna. Se existe um membro da igreja que não está levando Deus a sério, que está brincando com Deus, está sendo beberrão, está sendo maldizente, está sendo caloteiro, está sendo idólatra, está dentro da igreja, querendo fazer de conta que é um cristão autêntico, Paulo diz, não se associe com esse tipo de gente. Isso é uma disciplina preventiva, Paulo diz. Quarto lugar, como é que a disciplina tem que ser feita na igreja? A disciplina é um ato de juízo. Veja o versículo 5. Versículo 4 e 5 diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu Espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus. Preste atenção, irmãos, que Paulo não está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne. Veja você. Ele preocupa-se que essa disciplina seja feita em nome de Jesus, em união dos crentes, com o poder de Jesus. Disciplina é um ato seríssimo, grave, que tem que ser feito com cautela, tem que ser feito no poder de Jesus e em nome de Jesus, não é na carne. Agora ele diz, entregue esse faltoso a Satanás. O que é isso? Esse versículo tem sido uma espinha na garganta dos exegetas, dos intérpretes. O que seria entregar a Satanás essa pessoa para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus? Os melhores intérpretes entendem que isso significa o seguinte, nada mais, nada menos do que excluir esse cidadão da comunhão da igreja. A comunhão da igreja, irmãos, ela tem um valor muito importante, porque a igreja é um instrumento do reino, é um agente do reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, o que é mesmo? É o governo de Deus sobre as pessoas. É o reinado de Cristo sobre as pessoas. Quando uma pessoa vem para a igreja, quando ela entra no reino, quando ela nasce de novo, o que acontece? Ela está debaixo de quê? Do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, do governo de Deus, das bênçãos, do pacto de Deus. Ela está de certa forma numa cidade refúgio, protegida de certa forma de muitos males aleivosos de Satanás. A igreja é um grande protetor da nossa vida, irmãos. Pertencer à igreja é uma bênção. É por isso que não há crente isolado. Eu sou crente, mas eu sou crente dentro da minha casa. Eu não preciso de igreja, eu não vou à igreja. Eu sou crente assentado diante da televisão, ouvindo o meu rádio. Isso é mentira, isso não tem base na Bíblia. Crente precisa estar na igreja. Estar na igreja. A igreja é um protetor, Paulo diz. Agora, quando esse elemento é tirado da comunhão da igreja,
Ele volta à influência daquele que está reinando e governando lá fora. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste século. Satanás está reinando nas trevas. Ou seja, é expor esse cidadão à ação de Satanás. Agora preste atenção num detalhe importantíssimo. É que Paulo está dizendo que Satanás, além de não ter todo o poder, ele ainda está debaixo da soberania de Deus. Fantástico isso, não? E entregue a Satanás, ou seja, Satanás está sendo aqui um instrumento dentro da soberania de Deus, no exercício da disciplina desse pecador, deste membro faltoso, com um objetivo maior e final, a restauração e a salvação desse membro faltoso. De jeito nenhum Paulo está dizendo que é tirar esse indivíduo para perder a salvação. Não está lidando aqui com a questão de salvação, porque não é a igreja que administra a salvação. Salvação é dom de Deus, é Deus quem dá, e quando ele dá, não tira. Não é uma questão de salvação. Tanto é verdade que Paulo está objetivando, não a condenação desse membro, mas está objetivando o quê? A restauração desse membro. Quinto lugar, a disciplina é um ato preventivo aos outros membros da igreja. Querem ver? Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Se você não lançar o velho fermento fora, você não vai ser nova massa. A massa vai ser contaminada. Veja versículo 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais os de dentro. Tem que julgar os membros da igreja. Versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que é tirar o fermento? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. Lembram quando Jesus disse para Pedro, quando Pedro queria afastar Jesus da cruz? Jesus disse o seguinte: arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. O que é interessante é que Jesus mandou arredar o Satanás e não o Pedro. Jesus diz, arreda Pedro e fica o Satanás. Não, foi o contrário. Arreda Satanás, o Pedro fica, o Pedro é discípulo, o Pedro eu vou investir nele. O Pedro é apóstolo, o Pedro precisa ser restaurado e vamos trabalhar com ele. O grande problema às vezes é que não houver discernimento. A gente manda o membro arredar e o Satanás fica. A gente manda o membro embora e o pecado fica. Paulo diz que tem que tirar o fermento, e o fermento aqui é o símbolo do pecado. Tem que tratar a questão do pecado. Tem que jogar fora o pecado, porque na medida em que o pecado é eliminado da massa, na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador pode ser restaurado. E Paulo deixa muito claro nos versículos 12 e 13, que a igreja deve parar de ficar olhando para o mundo. Meus irmãos, não é verdade isso? Às vezes a gente fica olhando assim para o mundo, o mundo está podre mesmo, o mundo está muito mal mesmo, a situação do mundo está desesperadora mesmo, esse mundo está de mal a pior mesmo, a gente começa a meter o pau no mundo. Paulo diz, deixa o mundo para Deus julgar, julgue dentro de casa, olha para dentro da igreja, vamos julgar a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Na verdade, queridos, se nós parássemos para examinar a nossa própria vida, nós não teríamos nem tempo para ficar investigando a vida dos outros. Nós teríamos tanta coisa para chorar, para lamentar diante de Deus, para acertar diante de Deus, que nós não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. Os de fora, Deus os julgará. Julguem vocês, os de dentro. Sexto e último lugar, a disciplina tem que ser um ato de perdão. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a segunda carta aos Coríntios, porque é muito importante entender o final dessa história. O que aconteceu com esse membro da igreja que foi expulso da igreja?
Porque o projeto de Paulo era a restauração dele. Entregue seu corpo a Satanás, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então vamos ver o que aconteceu com ele. Capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, versículos 6 a 8. Vou ler a partir do versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, uma vez que houve quebrantamento, é que a igreja agora ame esse homem, console este homem, perdoe este homem e restaure este homem. Preste atenção que nós somos chamados para odiar o pecado, não o pecador. Para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo, mas para receber com muita ternura o pecador arrependido. Há um quadro lá em Apocalipse 21 e 22 que me marca muito, quando fala da Nova Jerusalém. Lembram que a Nova Jerusalém era quadrada, do mesmo tamanho, largura, dos 4 lados tudo igual, que tinha porta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o leste e para o oeste, para todo lado que as pessoas vinham, tinha porta. Era uma igreja aberta a todos. Mas lá no capítulo 21, versículo 27, diz que nada contaminado vai entrar no céu. A Nova Jerusalém é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Não é aberta ao pecado. É assim que a igreja deve ser. A igreja é aberta ao pecador, mas a igreja é cuidadosa para não estar aberta para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Mas, meus irmãos, em último lugar, eu queria examinar com vocês sobre o propósito da disciplina. Qual o propósito da disciplina? Primeiro, o propósito da disciplina é a correção e a restauração do faltoso. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus. Não basta a igreja disciplinar, a igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, curada, transformada pelo poder de Deus e reconquistada para a comunhão da igreja. A disciplina, embora dolorosa, ela é benéfica e ela é terapêutica. Finalmente, qual a propósito da disciplina? A proteção da igreja. Versículos 6 e 7. Dá uma olhadinha aí. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com fermento, velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo que a igreja tem um clima de festa. A vida da igreja tem que ser uma festa, de alegria, de exultação, de celebração. Mas há um momento, quando o pecado entra na igreja, em que esta festa se transforma num funeral. E Paulo diz o seguinte: vocês devem ter cuidado, porque um pouquinho de fermento leva a massa toda. Então joga fora o velho fermento. E vamos celebrar a Páscoa, não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade e os asmos da verdade. Quando você disciplina, você não apenas corrige e objetiva a restauração do faltoso, mas você previne a igreja. Isso gera temor na igreja e obediência à igreja. Concluo com 3 aplicações práticas. 3 atitudes em relação ao pecado. Primeiro,
Versículos 1 a 2, Paulo está recomendando à igreja a chorar por causa do pecado. Você conhece uma igreja madura quando esta igreja chora por causa do pecado. Em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, deveriam chorar por causa do pecado. Segundo, versículos 3 a 5, julgue o pecado. E há 4 expressões aí: tirar do vosso meio, entregar a Satanás, lançar fora e expulsar de entre vós. Então julgue o pecado. Terceira coisa, remova o pecado. Versículos 6 a 13. A imagem aqui é da Páscoa judaica. Lembram da Páscoa? Quando o cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado na verga da porta, e eles tinham que reunir dentro de casa agora para comer a Páscoa, para comer o cordeiro, comer o pães asmos. Mas diz a Bíblia lá que todos eles tinham que investigar a casa durante 7 dias. Não podia ter levedura, não podia ter fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa era morta, era eliminada do arraial de Israel. Ele está usando isso. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Você deve viver a vida cristã fazendo uma faxina na sua vida, fazendo uma limpeza na sua vida. Não celebre a Páscoa, não celebre o culto a Deus, não celebre a festa ao Senhor, se há fermento na sua vida, se há pecado na sua vida. Remova isso, tira isso da sua casa, da sua vida, para que você possa celebrar a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a olhar para esse texto na sua solenidade, na sua gravidade, e nos ajude a sermos uma igreja fiel à palavra de Deus, nesta área difícil, dolorosa, mas necessária da disciplina.